Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast da Câmara da Diversidade e Inclusão, chamado Quem Está Faltando. E quem está aqui comigo hoje é meu querido amigo Pedro Marques. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. E quem está faltando aqui? Quem tá faltando hoje? Quem tá faltando? Heitor Borella, bom. oficial. Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado, Pedro. Bem-vindos, pessoal. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência aqui no mercado de trabalho, né, Heitor? Isso, exatamente. Mas antes da gente começar com este papo, que é extremamente importante. Sim. Quer fazer as honras, Pedro? Deixa eu fazer aquela pergunta. Quem é Heitor? O Heitor é uma pessoa que, apesar de ter nascido com uma limitação, porque eu falo, né? É que deficiência todo mundo tem. Apesar de ter nascido com uma limitação devido a um erro de parto na anestesista, é uma pessoa feliz, é uma pessoa disposta a ajudar os outros e principalmente da pandemia para cá, é uma pessoa transformadora de vidas, porque eu sou palestrante profissional também. Uau! E, Heitor, como que você chegou, assim, você falou que você nasceu com essas, na verdade, foi um erro de parto da anestesista, né, que causou a tua limitação, a sua deficiência, certo? Certo. Como que você lidou com isso a sua vida inteira, com essas limitações, a ponto de chegar a ser palestrante profissional? Olha, foi muito difícil, né? Porque quando eu nasci em 1990, Nossa, você não teve tinha... problema de dizer a tua idade? Tá Não. vendo, Pedro? Aprende com ele. Mas eu não tenho problema de dizer a minha idade. Pedro Marques, Não, te conhece na escola. não tinha internet, Google, WhatsApp, né? O mundo de reabilitação era muito restrito. Então, graças a Deus, eu nasci numa família que me abraçou, a causa. Eu não posso me queixar, Pedro, Nayara, da família que eu tenho, porque sempre já que vocês falaram, brincaram da idade, eu vou dizer, desses 32 anos de idade, minha família... Mas não conta a minha não, hein? Não. Eu parece, mas eu sou o cavaleiro. A minha mãe, você me deu educação, eu não vou perguntar a idade dela, viu? Pode deixar. Então,
a minha família sempre me apoiou, né? E meus pais me deram me educaram com a seguinte filosofia: Heitor, nós vamos te criar para a vida, porque o dia que a gente faltar, você vai saber se virar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a minha vida de deficiente no sentido de médico, exames e centros de reabilitação, a minha vida social foi feita em cima de lugares normais. Então eu estudei em colégios particulares normais, fui formado por uma faculdade normal. A outra faculdade que eu fiz também foi normal, e com base nos preconceitos que eu enfrentava. Só uma coisa, Neitor, normal não, né? Porque a gente também não é meio normal. Não é meio normal, não. Não é meio normal. A gente tem as limitações com você, que é normal, a gente... Normal, né? É verdade. E com base nesses cotidianos, durante esses anos que foram mesclando entre convívio familiar e sociedade, preconceito de coleguinhas de escola. Então eu lembro que perdão, quando na Covid não, graças a Deus, estou vacinado. Mãe, estou vacinado, eu te mandei a foto. Então, eu lembro que até eu ter o controle de salivação, eu era uma criança que babava muito, escapava muito, muita urina minha, se eu dava gargalhada demais e tal. Então eu ouvia coisas do tipo assim: não vamos brincar com o Heitor, porque o Heitor baba, o Heitor fede. Então, com base nessas vivências que eu fui com meus pais, respondendo a tua pergunta, Nayara, a gente começou a receber convites na igreja para dar testemunho. E aí eu comecei a perceber que, conforme tudo bem, eu tenho
uma alteração na minha fala por conta da minha deficiência, mas aí eu comecei a perceber também que antes de eu falar, quando meus pais falavam eu ficava assim, sentado, quieto, parado, o povo começava a chorar. Aí eu falei, cara, isso é incrível. A tal história da transformação de vida que eu falei no início. E conforme eu recebia esses feedbacks, esses retornos, não, você é muito bom, olha, você tem que melhorar um pouquinho nisso. Eu comecei a repensar um pouco nisso, tanto que os únicos lugares que eu não cobro para fazer palestras são no êxito que eu venho aqui nas reuniões em igrejas, em postos de saúde, que eu e meu pai tivemos uma oportunidade que até vou olhar bem pro público para chamar bem a atenção, que os pais vieram me dizer, nossa, você abriu a minha mente, você clareou, e assim, eram pais recentes, com filhos de meses, no máximo 5 anos de idade. Quando eu dei essa palestra em posto de saúde, eu tinha 20 e poucos anos na época. Faz tempo, hein? Faz. Tô brincando. Mas, Heitor, o seu relato é muito importante porque a gente nasceu numa sociedade que o preconceito está muito enraizado, né? De todas as formas. E principalmente de olhar a pessoa com deficiência com um olhar de coitadinho, né? De, ai, coitadinho, não vai conseguir fazer nada sozinho. Ou de incapacidade, de incapacidade, né? Tipo, ai, meu Deus. E aí a gente entra naquele estágio de colocar a pessoa com deficiência como uma vítima, né? Claro que você foi vítima de uma inconsequência médica e tudo mais. Só que você é competente para fazer o que você tem que fazer, aquilo, né, que você desenvolveu a habilidade. E aí a gente entra diversas vezes, a gente vê pessoas falando, ah, meu filho é especial, ah, o filho da fulana é especial, ah, ela é uma pessoa especial. Todos nós somos especiais. Sim. Né? Só que quando você coloca a pessoa com deficiência neste patamar de que ela é uma pessoa especial, é tipo, ah, ela é intocável, ela é especial, ela precisa de cuidados, é um diamante que não pode ser quebrado. Tipo, exatamente, coloca a pessoa numa bolha. Então, quando você faz uma palestra mostrando que você pode, que você consegue, você traz a representatividade para muitos pais que estão tratando seu filho assim, né? Dentro de uma bolha. Né? A famosa bolha, a famosa renoma de vidro, né? Eu até ouço hoje em dia na rua Pedro, Nayara, pessoa de casa,
Nossa, mas a tua mãe e teu pai te deixam andar sozinho na rua? Aí você responde, eu tenho 32 anos, cara, sou de 1990. Ué, por que não? Eu teve uma situação engraçada, né? E eu sou uma pessoa muito humilde, se eu sou humilde no ponto de pedir ajuda. Se eu estou na rua e vejo que uma calçada é irregular, eu vou pedir ajuda. Mas se eu sei andar naquele trajeto, não tem por que pedir ajuda, até porque é recomendação da minha fisioterapeuta. Beijo, Simone. Ela está comigo desde os 6 meses de idade. Nossa. Pensa, é uma querida. Então ela fala, você tem que andar, mesmo que você caia, você tem que andar, porque no meu caso, se eu parar de andar, meu músculo atrofia. Então, voltando ao assunto, eu estava indo votar e estava atravessando. Aí uma senhora me viu e me pegou pelo braço assim, sem pedir. Aí eu gritei, falei, não. Aí ela, seu grosso, eu falei, não senhora. Eu pedi ajuda para a senhora. Ela falou, não. Eu falei, então, bom voto, bom domingo para a senhora. Porque, gente, se deixar, é como o Pedro falou agora há pouco. Se deixasse, se a gente não se impor, se os deficientes não se colocarem, a gente vai ser tratado pelo resto da vida como um diamante, como um ser intocável. E a gente movimenta. Depois que eu me tornei palestrante, antes eu já sabia, mas depois que eu comecei a estudar e fazer meus produtos, gente, para que o apoio a deficiente, a pessoa com deficiência é necessário, sabe por quê? Não é porque eu sou deficiente, não, porque o percentual que esse mercado gera, que esse mercado dá fruto, vocês não têm noção. Quando o Brasil se tornar um país verdadeiramente inclusivo, eu espero estar vivo para ver esse dia que eu vou ficar
chorando de tão emocionado que eu vou ficar. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. É verdade. E eu vou te falar, então, que já aconteceu uma situação parecida comigo, mas no caso eu que peguei a pessoa com deficiência sem ela me pedir. Eu fazia teatro, o Pedro já sabe, que eu sempre comento aqui, né, Pedro? Uhum. Eu fazia teatro numa ONG que ela usava a arte e a cultura como uma forma de incluir as pessoas com deficiência na sociedade. Então eu fazia teatro com autistas de todos os graus, né? Com pessoas surdas, foi onde eu aprendi a Libras, e com pessoas com deficiência física e tudo mais. E aí, num certo ensaio, né? Eu estava lá, toda bonitona e tal, e uma pessoa, na verdade, uma pessoa com deficiência estava do meu lado, com as suas limitações, mas eu também tinha muito mais limitações no teatro do que ela. Aí tinha uma hora que tinha que sair de cena. E eu peguei no braço dela e puxei. Do tipo, vem. Aí a minha professora me puxou a orelha. Minha professora puxou a orelha e falou assim: ela não precisa da sua ajuda. Ela não pediu. Mas foi muito importante, porque naquela hora eu falei, nossa, é mesmo. O quanto a gente está condicionado a achar que a pessoa com deficiência não é capaz de tomar as suas próprias decisões ou ser suficiente para se locomover, de fazer aquilo que ele está naquela posição para fazer, né? E qual foi a sua reação e a reação da pessoa? A minha reação foi, é verdade, tô errada. A da pessoa, eu acho que com a deficiência dela, eu acho que ela não percebeu o que tinha acontecido, entendeu? Assim, para ela, eu acho que isso não estava claro no o que eu estava fazendo. Mas ela tinha total competência para fazer aquilo. Aliás, ela atuou muito melhor do que eu. Então, que eu não estou mais então, eu não sou mais o teatro. Mas é isso, né, Heitor? A gente está condicionado a achar que a pessoa com deficiência sempre vai ser dependente de alguém. Mas Porque assim você como não eu também preciso de ajuda para algumas coisas, mas eu não sou dependente 100% das pessoas, né? Por que você não falou para a diretora? Você não entendeu? Fazia parte da cena. Ah! Estou improvisando. Ah, é verdade, Heitor. Eu não tive a sacada antes, eu não tive a sacada antes. Olha, tá vendo? Se você puxou minha orelha, eu tô assistindo. Mas agora uma reflexão, né? As pessoas com deficiência também têm essa questão, tipo, todo mundo ajuda? Sente incomodado por todo mundo querer ajudar? Ou não? Né? Ou é muito particular de cada um? Porque é muito comum a gente ver alguém e ter essa posição de oferecer ajuda, de querer ajuda. Como que é o outro lado, né? Também tem uma coisa muito importante que eu preciso, até não sei se vai responder sua pergunta, que eu preciso dizer aqui. Tem dois tipos de deficiência. A deficiência leve e moderada e a grave. A grave realmente é aquela pessoa que nasceu com aquilo, gente, desculpa, que são tantos diagnósticos, por isso que eu disse a palavra aquilo, tá? Com todo respeito. E realmente não tem o que fazer, ou ficar no hospital,
ou se a família tem muitas posses, o convênio cobre ficar em home care. Esse, de fato, não tem jeito da gente lutar por uma inclusão que já nasceu com uma certa determinação, vamos dizer assim. Agora, as pessoas que têm deficiência no grau leve para moderada, aí, gente, tem muito trabalho para ser feito, sim, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente não pode, de forma alguma, confundir esses dois conceitos que é tão simples, é tão fácil de entender, sabe? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Pedro. Eu acho que também entra a questão a família entender esses dois conceitos, né? E a forma como a família educa a pessoa, porque é que nem uma criança mimada sem deficiência, né? Eu acho que você vai mimando, vai mimando, vai mimando, e aí a criança se vê dependente dos pais, até mesmo na sua vida adulta. Os seus pais, né, Heitor, eles te criaram para a vida, né? Te ajudaram a construir as suas próprias asas para que você viva uma vida independente deles. Mas eu acredito que muitos pais ainda, né, aquilo que a gente falou, né, criam os filhos, apesar da deficiência ser leve ou moderada, aqui, né? Não, você não vai sair. E aí a gente fica, né, porque a sociedade tem essa questão de ver uma pessoa com deficiência e querer ajudar sem pedir, né? Então acaba sendo um pouco invasivo também, né, de chegar nesse ponto. Então é saber respeitar que se a pessoa tá ali sozinha também, ela tá andando sozinha, ela tá ali fazendo as coisas sozinha. Então ela consegue fazer, Sim, né? E respeitar sim, isso. Exato. sim. E voltando para as empresas, Heitor, qual é a importância do gestor incluir a pessoa com deficiência dentro da empresa, do mercado de trabalho? Basta incluir, basta contratar ou tem que incluir também? Não, tem que incluir, né? E eu sempre falo na minha palestra sobre isso. É uma via de mão dupla. Eu brinco com meus gestores que eu sou igual pacotinho de feira, sabe? Que você vem o papel, vem o pastel ou a tapioca que vem escrito servir bem para servir sempre, só que nem pacotinho de feira. Então, o gestor precisa entender que ele tem um colaborador com profissional com deficiência, gente
empresas PCDs. PCD significa profissional com deficiência. Nós não portamos nada, tá? Eu só estou portando um microfone porque o técnico colocou aqui em mim, mas de resto não porto nada. Profissional com deficiência ou pessoa com deficiência. Então tem que ter um pacto do colaborador aceitar o feedback do gestor e o gestor entender que o profissional com deficiência, dependendo da deficiência, ele vai trabalhar numa velocidade reduzida, porém ele consegue entregar igual ou superior aos demais colaboradores. Então tem que haver a equidade, sabendo dosar cada caso. Então você está falando que é profissional com deficiência, tem uma fórmula específica. Não. Cada CID é um CID, cada pessoa é uma pessoa, cada gestor é um gestor. Tem que ser tratado e acordado caso a caso. Quando a gente fala numa empresa grande, onde tem gestor, tem líderes, tem equipes, tem essa diferença da contratação e inclusão, que a inclusão, na verdade, é o quê? É a pessoa se sentir acolhida ali também, né? Isso as empresas praticam, tipo, a gente contrata profissional com deficiência, mas assim, toda a equipe tem palestras para conscientizar todo mundo da equipe, para poder trabalhar, saber lidar com essas situações. Olha, tá, eu em fevereiro do ano que vem vou completar 14 anos de vida profissional. Eu passei por duas empresas grandes. Eu digo para você, Pedro, que tá começando agora um movimento de mais conscientização, sabe? Principalmente pelo advento da pandemia, né? Eu acho que muita coisa mudou na pandemia, muita coisa precisa ainda mudar nesse sentido de divulgação. E tudo que precisa mudar
É triste o que eu vou falar, mas eu pesquiso, eu sei e eu não devo ser o único profissional com deficiência que pensa assim. Eu tenho uma ambição positiva. Eu não quero fazer minha carreira só no administrativo. Por que de 80 a 95% no mercado das vagas de profissionais com deficiência são administrativas? Aonde está escrito isso? Que lei? Sabe, eu fico me questionando. Eu sou uma pessoa que tenho uma faculdade de jornalismo, outra de teatro, no Teatro Escola Macunaíma, fui formado por Roberto Chiniachique no Instituto Gente, que me apresentou aqui o Janquiei e hoje, graças aos dois, estou tendo a honra de fazer essa conversa com vocês. Sabe, a rotina administrativa é vou fazer isso que vai melhorar, faz esse curso que vai melhorar. E a coisa parece que não anda, né? Que não flui, nunca é suficiente. É aquele famoso ditado: você nada, 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 e no final se morre na praia. Que dramático, senti uma Macunaíma aí. Mas é verdade. Nada, 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 e morre na praia. E aí muitas empresas ainda contratam profissionais com deficiência ou pessoas com deficiência apenas para cumprir uma lei, que é a lei de cotas, né? E uma coisa importante que eu quero falar que as pessoas confundem. A lei de cotas é uma lei para empresas, porque isso eu falo na minha palestra também. Porque se a empresa perceber, por isso que eu falo logo no início, que é uma relação de troca dos dois lados, de mão dupla, desculpa. Se a empresa perceber que o profissional com deficiência não está dando resultado para a empresa o quanto que ela esperava, ela, sem sombra de dúvida, ela vai demitir um hoje, porque amanhã tem vários querendo a vaga desse um. Então, vários amigos meus, não vou falar questão até de privacidade, não vou falar o nome aqui, mas
me ligaram. Agora eu tô tranquilo, porque a lei de cotas, não sei o quê. Eu falei, fulano, toma cuidado, porque não é bem assim do jeito que você está pensando. Se você for por esse caminho, você vai. Aí, você tá. Não, eu tô te mandando, eu tô te falando a verdade. Amigos de verdade não mentem, querem o bem. E eu quero o seu bem. Por isso que eu tô te falando isso. Tá bom, vou tomar cuidado. E não é só um caso isolado da Nayara e Pedro, são vários, assim, que pensam assim, vários. Eu imagino, né? Daí entra aquela posição também, né? Que quanto a sociedade coloca a pessoa com deficiência naquele patamar a ponto de fazer com que a pessoa com deficiência realmente acredite que ela é uma pessoa especial, todos nós somos, tá? Mas no sentido de uma pessoa frágil, uma pessoa que não é competente, uma pessoa que precisa de caridades de todos os sentidos para que consiga reproduzir o trabalho dela. E aí muitos entram nessa zona de conforto de não preciso fazer nada, que nem o caso que você citou, né? Não preciso me esforçar, a lei de cotas me protege. Protege até a página 2, né, Heitor? Porque se ela não estiver produzindo, se a empresa vê que ela está sendo realmente uma despesa, assim como qualquer outro funcionário, a empresa vai mandar ela embora, né? Corre o mesmo risco, né? Corre o mesmo risco, né? E o que na gestão da empresa, Heitor, assim, na cultura da empresa hoje, o que você vê que deve ser mudado para ontem, para que as pessoas com deficiência realmente se sintam pertencentes àquele ambiente? Eu acho que primeiro o paradigma, acho que o Pedro e você e o Pedro falaram bem quando citaram a palavra diamante, né? Elaborar cursos, palestras, Ou contrate o né? Heitor. Ou contrate o Heitor. Aproveita o merchan. Tem uma palestra aqui de lei de cotas, empregabilidade, mais 3 produtos e eu já estou pensando no quarto produto. Bom, mas assim, palestras, materiais, investir na comunicação interna. E eu quero falar para você que é gestora ou gestora que está me assistindo agora, ou dono de empresa, que deficiência física não é somente
cadeirante. A deficiência física tem um monte de categorias. Ficou com dúvida, procure o seu RH, procure entender melhor qual a sua empresa, faça uma gestão mais integrada disso, mas, por favor, com todo o respeito a quem é cadeirante, deficiência física não é só cadeirante. Deixa aí o recado, então, senhoras e senhores. É isso, Heitor. Você acha que trabalhar a saúde mental para a pessoa com deficiência dentro da organização é importante também? Sim, total. Total, porque o trabalho para a pessoa com deficiência enobrece e dá uma independência para a gente e um empoderamento tremendo. Só que, independente da área que você está trabalhando na empresa a qual você é funcionário, você precisa ter o controle, perdão, das suas emoções, porque saindo da empresa, você tem família, você tem amigos, você tem a sua vida pessoal e a vida pessoal, assim como na empresa, não são só alegrias, são na vida pessoal a gente até pode dizer tristeza, mas na empresa não tem tristeza, e sim conflitos, né? Às vezes leves, medianos ou graves, né? E você tem que saber a linha tênue de separar cada caixinha no seu lugarzinho. Ai, Heitor, e como eu vou saber disso? Só vivenciando e com o auxílio de um profissional, de preferência no convênio da sua empresa que possa entender. Comente com esse psicólogo ou com essa psicóloga o que você faz, como você faz, como que é pedido, como que você entrega, porque a entrega não é só, vamos dar um exemplo,
primário efetue 1 mais 1 igual, você não vai lá e colocar o 2, não, você vai contar 1 mais 1 igual a 2. Aí eu descobri que é 2, que legal, então eu coloco que é 2 e entrego para a professora, né? No caso, salvo as devidas proporções, você não vai fazer uma tarefa correndo só para agradar o seu chefe. Você precisa entender. Peraí, por que eu estou recebendo essa demanda? Essa demanda gera resultado de quantos por cento para a empresa? Para você que é de gestão, qual percentual do budget que vai mudar se eu demorar, se eu entregar no meio da semana ou se eu deixar para entregar na próxima sexta-feira? Você precisa entender o objetivo da demanda para aí depois você traça a velocidade da demanda para aí sim entregar. E fazer entrega sem retrabalho. Importante. Importante, né? Então, uma coisa, o que eu lembrei é que você tinha comentado da importância do RH, e realmente o RH ele é a porta de entrada da empresa, né? E se a empresa não trabalhar, não investir em um RH inclusivo, ele vai barrar a pessoa logo de entrada, né? E então é importante também que os gestores e os líderes invistam na capacitação para trazer este olhar inclusivo para o RH, porque ele que está ali abrindo as portas para que as pessoas com deficiência tenham cada vez mais oportunidades, muito além da lei de cotas, né? Porque se uma pessoa com deficiência se comprometer com aquilo que ela vai fazer com dignidade, desde que tem um ambiente ali favorável para que ela cumpra o seu trabalho, né? É um conjunto, né? Porque a RH é o gestor de cada departamento, são os líderes. A empresa precisa estar muito bem alinhada com essa questão, né? Tudo bem alinhado para todos os setores, para fazer com que a coisa funcione, senão não vai funcionar. Vai ser só o praticante, a gente está atendendo a cota, né? Não basta só cumprir a cota. Exatamente. Bom, Heitor, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Mas antes da gente chegar ao final, a gente tem algumas perguntas para fazer, assim, surpresas. Surpresas. As nossas perguntas finais. Seguinte, Heitor, se você morresse amanhã, qual impacto social você deixaria para o mundo? Adoro que todo mundo faz essa pausa dramática nessa pergunta. Impacto social. Que eu tentei ser um transformador de vidas, profissionalmente falando, e eu quero ser lembrado sempre por uma pessoa
feliz que chegava nos lugares e fazia os outros darem risada. Muito bem, ele já respondeu uma das perguntas aí também, né? A outra pergunta é: qual mensagem ou frase que as pessoas lembrarão de você? Lembrando, tu vai morrer amanhã, mas assim, mentira, tá? Não tô proporcionando nada com as minhas palavras, mas se você fosse morrer amanhã, Você sabe como é o real significado das palavras deficiente e deficiência. Deficiente, eficiente, enviado por Deus. Deficiência, a eficiência enviada por Deus. Por isso, respeite. Uau! sacou? Você aí, seu capacitista. Né, Heitor? Seja anticapacitista. Depois de uma frase como essa, la última. A última, que é como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas. Como uma pessoa feliz que chega, faz os outros dar risada, que entra no palco fulano, aliás, adoro estar no palco. Não sei se eu vou ter oportunidade de deixar aqui os contatos para o pessoal. Claro que Claro sim. que sim. Inclusive, aonde as pessoas podem te encontrar? Eu estou no Instagram. Meu Instagram é @Heitor com H Borella, B de Brasil, ORELLA oficial. LinkedIn, Heitor Borella palestrante. YouTube, Heitor Borella palestrante. O meu site, heitorborella.com.br, e o meu e-mail, se você quiser saber das minhas 4 palestras, eu não sei se eu vou ter tempo de falar aqui, é contato heitorborella.com.br. Muito bem, Muito Heitor. bem. Então, se você deseja aumentar a inclusão na sua empresa, ou até mesmo saber mais sobre esse assunto que é tão importante, né? Porque ser inclusivo é uma questão de humanidade, de dignidade humana, né? Todos nós deveríamos ter um olhar mais carinhoso para a questão da inclusão. Então, se você quer conhecer mais sobre isso e aprender mais, siga o Heitor nas mídias sociais, né, Heitor? E se você, como gestor, quer contratar uma palestra dele, já tem aí o e-mail. Heitor, muito obrigada por participar. Foi um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada a você que está nos assistindo e muito obrigada principalmente ao meu querido amigo Obrigado. Pedro Marques, que está aqui na bancada comigo. Considerações finais, alguma coisa? Gente,
muito obrigado ao êxito. Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto em casa. Muito obrigado, pessoal, e espero que vocês tenham gostado. Com certeza gostaram muito, Heitor. Então, um grande beijo. Até a próxima. Se vê no próximo episódio.